Olá, tudo bem com você? Estamos de volta, para quem não está acostumado, em vídeo agora, com o podcast do Texto Brasileiro. Eu sou José Vitor Hack, meu amigo Reinaldo Maximiano está em Uberlândia, Minas Gerais, e o meu outro amigo Fábio Marquezine está em São Paulo, capital. E hoje a gente vai tratar de um assunto polêmico. Para nós não, porque nós três temos mais ou menos a mesma opinião. Mas muita gente ainda diverge e bate boca com relação aos limites da liberdade de expressão. Por que nós vamos falar desse assunto? Recentemente, o Monark, dono, proprietário, manda-chuva, alma, inspiração, tudo do podcast Flow e de todos os podcasts que estavam ali abarcados na empresa do Flow, teve que se retirar da sociedade com o Igor 3K e com o Jean, que é outro sócio, porque ele deu uma declaração muito infeliz com relação à doutrina nazista. E muita gente ficou muito indignada, como que a pessoa não tem a liberdade de falar o que ela pensa no seu espaço e tal, não sei o quê. E a maioria das pessoas ficou muito indignada pelo contrário. Como é que uma pessoa tem coragem de expor uma opinião tão horrível e tão digna de repúdio como essa? No meio do caminho, entre o repúdio e a aceitação, digamos assim, fica a questão. A gente deve abrir espaço aqui na internet, na televisão, no rádio, para qualquer tipo de discurso e confiando na inteligência, no discernimento de quem está ouvindo, ou não? Há coisas que a gente não pode dizer. Fábio Marquezine, você começa, por favor. O que você achou desse episódio do Monark e dessa questão em si? Olha, a gente até já falou sobre isso, né? Eu achava que alguma hora ia acontecer isso, né? Não, talvez eu achasse que era outro assunto que viria à tona, mas eu acho que ia dar besteira em tudo que aconteceu, né? Ele quase foi cancelado uma vez por uma declaração. Como é que era a frase? É proibido ter uma opinião racista. Só que como foi no Twitter, não foi em vídeo, talvez a coisa não viralizou tanto quanto o vídeo. O impacto do vídeo é muito grande, né, Fábio? Sim, porque na verdade também a gente tem que lembrar que havia dois deputados, né, junto. Então o negócio fica muito, muito maior, né? Eu acho assim, primeiro, quando alguém pensa que você está num boteco, eu não acho que estou num boteco. Não importa o alcance do texto brasileiro, de 4 a 1 milhão de pessoas. Não importa, eu não estou no boteco. Eu estou produzindo conteúdo, assim como no meu canal, como no TV História, eu estou produzindo conteúdo. Se você atinge 4 pessoas, você está atingindo 4 pessoas. Você pode formar a opinião de 4 pessoas. E eles tinham um alcance enorme. Eles trabalharam para isso e tiveram um alcance enorme. Então, na visão do rapaz lá que se deu mal, foi que ele achava que estava numa conversa de bar e ele podia falar o que ele quisesse. Só que não é bem assim. Quando você tem 2 deputados federais, né, ao teu lado, isso não tem jeito. Isso chegou em tudo. É um negócio assim, incrível. Porque uma coisa é você querer dar tua opinião sobre o governo Bolsonaro ou sobre o governo Lula. Ok, eu acho que isso é válido. O cara pode falar que o governo Lula é ruim, como alguém pode falar que o governo Bolsonaro é ruim. A gente está aqui para debater sobre um assunto, colocar nossa opinião. Agora, você falar que seria justo haver um partido, né, nazista, nazismo se trata com porrada. Essa é a minha opinião, né? Tô falando, eu acho que nazismo se trata com porrada. Porque não tem como. Os ensinaram isso na Segunda Guerra, né? Pois é. Então, assim, não tem como a gente falar sobre liberdade de expressão quando você fala de algo como o nazismo, como o racismo, como a homofobia. Se a gente, para nós, já é um absurdo, e olha só, né? Que já é um absurdo a gente pensar
que há negacionistas no meio de uma pandemia, em que pedem que você não use máscara, que falam que vacina não salva, isso já é um absurdo. Isso também não pode ser dito como liberdade de opinião, em que você incita pessoas que podem pegar um vírus e morrer. Agora, imagina se a gente fala sobre fascismo, sobre racismo, homofobia e tantas outras coisas que tem por aí, sendo que isso, para mim, na minha opinião, não é uma liberdade de expressão. Isso tem que ser abominado. Não pode ser esquecido, mas tem que ser abominado. Não tem debate contra isso. E eu acho que é isso que acontece quando, às vezes, as pessoas têm o poder na mão. Ele se sentiu dono, que ele era dono, e realmente era dono. Ele se colocou como, eu sou só um moleque, estou numa conversa de bar, que às vezes eu vejo de humoristas falando assim, barbaridades, e que falam, eu sou humorista? Como assim? Eu tenho, né, café com leite, né? Eu posso falar, eu sou humorista, eu sou um moleque, né? Um cara falou aí, eu sou um moleque, eu sou um jovem, fui para uma guerra, falei aqui, Como se isso jovem. Fosse um passe livre, né? Um laissez-passer para você falar o que você quiser. Então é aquilo, né? Ao mesmo tempo que falam da questão de ser tão liberal, tá aí o mercado. Porque quem puniu o monarca foi o mercado. Quem puniu o monarca foram as grandes marcas que patrocinavam o monarca. Então, ele sentiu na pele o que é a liberdade de expressão. Que, vamos lá, você pode falar o que você quiser. Você pode falar o que você quiser. Só que você vai ter que aguentar as consequências daquilo que você vai falar. Né? Então, mas para finalizar minha fala, além de tão absurdo que foi, eu não sei se vocês acompanharam, se o Reinaldo e o Hack viram, depois da fala dele, o cara não é nada, o cara não é nazista. Ok, mas depois da fala do cara, vocês perceberam que algumas pessoas começaram a colocar bandeiras nazistas? Teve um caso de um cara que colocou bandeira nazista, outro tirou a camiseta, tinha uma tatuagem. Então, o que acontece? Mesmo você não sendo a favor, mas falando algo, você empodera pessoas a saírem, né, das suas catacumbas para se mostrarem quem são. Esse é o perigo dessas ideologias nefastas que tem que ser, na minha opinião, não tem que ter debate, tem que ter porrada. Eu concordo plenamente com o que o Fábio falou. E um detalhe que ele ressaltou é exatamente isso que diferencia a democracia da ditadura. A pessoa é livre para falar o que ela quiser. É livre. O monarca falou. Quem quiser falar, fala. Só que se aguente nas rodilhas, porque vem depois o estirão. E se você não aguenta, não adianta colocar a culpa nos outros. Essa é a diferença da democracia para a ditadura. Na ditadura você não pode falar. Nem as consequências você tem para poder curtir. Você simplesmente é tirado do ar, é morto, é assassinado. Essa é a grande diferença do regime democrático. E só uma coisa, se hoje aquela galera que reclamou da gasolina na época da Dilma e tal, se hoje a gente estivesse numa ditadura e você fosse falar de que o governo não está fazendo isso pela gasolina, tu era preso, cara. E talvez você não ia aparecer no dia seguinte. Não resta dúvida. Reinaldo, antes da gente ir para o intervalo, eu queria comentar com você um detalhe dessa questão da liberdade de expressão que causou espécie para muita gente. Você, como é um homem declaradamente de esquerda, talvez ajude a gente a entender. Como é que gente esclarecida, gente que faz parte da comunidade LGBT, ou seja, é perseguida, como o jornalista Glenn Greenwald, é capaz de defender o monarca e de defender a posição de que sim, deveria haver o partido nazista? É difícil, porque provavelmente ele está falando de um lugar muito específico de formação e de uma relação com essas questões que é diferente da nossa tradição. Então, assim, eu vejo com muito espanto, porque em sendo um jornalista premiado, viajado, que já correu o mundo, esteve no Brasil durante muito tempo, já era para ter percebido esses movimentos, né? Eu vou ser bastante sucinto, assim. Dúvidas. Consulte a Constituição Federal.
Dúvidas? Está lá, artigo 3º, Objetivos Fundamentais da República Federativa do Brasil. A nossa Constituição tem objetivos, que começa com construir uma sociedade livre, justa e solidária. Erradicar pobreza, marginalização, né? Uma outra coisa que está lá, repúdio ao terrorismo. Opa, pulei aqui. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Isso está lá no artigo 4º da Constituição, sabe? A República Federativa do Brasil rege-se nas suas relações internacionais pelos seguintes princípios. Ou seja, no artigo 4º já vem uma série de compromissos que a nossa República tem com uma série de dispositivos que são internacionais, uma série de questões que são internacionais, né? Então, assim, eu sou espírita, você sabe, né? E com todas as reservas que a gente pode ter com Allan Kardec e os escritos dele, e, né, da época que foi escrito também. Mas Kardec também disse isso: na dúvida, volte ao Evangelho, né? Na dúvida com relação a alguma coisa dentro da doutrina, volte ao Evangelho, né? Então, assim, está na dúvida? Volte à Constituição Federal. Vai ver, está lá descrito: racismo, crime afiançado. Pronto. Então, assim, quando tem bate-boca do monarca com a Gabriela Prioli, você lembra disso? Aquilo não foi um bate-boca, né? Ali foi uma jantada maravilhosa da Gabriela em cima dele. Pois é, ela deu uma jantada maravilhosa nele, e ali ele já estava botando muitas asinhas nas manguinhas de fora, assim, saca? Ali ele já tinha que ter sido repreendido com mais severidade. Porque como a coisa correu, não aconteceu nada. Aí faz de novo, não aconteceu nada. E aí vai testando a resistência. E como nós temos um presidente da República que desafia a resistência das instituições, que ele só puxando a corda, esticando, por trás de uma, como é que eu vou dizer isso? De um foro privilegiado, as pessoas miram-se nesse exemplo e vão esticando. Ele foi numa escalada. E deu no que deu, né? E depois reclamou das regras de mercado. O cara que é capitalista, liberal... É uma piada, reclamando... Só pode ser uma piada. Isso é uma piada. Então, assim, tem hora que eu fico na dúvida se é algo que bate na índole da pessoa ou se é algo que bate mesmo na ignorância, no sentido de não saber. E numa ignorância um pouquinho agravada, do tipo não saber e rechaçar quem sabe está te explicando. Então, assim, eu não estou ouvindo. Você já viu gente que faz isso? Você está ali explicando, você está esclarecendo, a pessoa assim, não estou ouvindo. Então, nós tivemos um monarca durante um bom tempo fazendo isso. Não estou ouvindo. Né? E ali, testando os limites. Uma hora, a fatura chega. A vida cobra. Tinha uma personagem da Glória Pérez que falava isso, né? A vida cobra. Então, assim, sabe o que é impressionante? O Flow cresceu muito. Fizeram um trabalho incrível, né? Incrível, de excelente qualidade. Sim, criaram outros podcasts, né? Fizeram um estúdio. O que eu fico impressionado é o seguinte: como não tem um media training, como não tem uma pessoa que sente e fala, olha, você tenta dar... Porque a gente viu que ali para eles era tipo, é nosso e eu posso. Eu acho que não é bem pior, assim. Fábio. O coleguinha dele do lado não abria a boca. É isso que eu acho mais grave. Que é assim, agora ele está gravando vídeo culpando as pessoas. E tipo, ele não reclamando dos artistas que pediram para retirar os vídeos. Ele esquece que ele estava do lado do monarca o tempo inteiro. Vamos falar a verdade. O que me incomoda muito a fala do monarca, me incomoda muito a fala do Kim, a postura da Tabata Amaral. Mesmo tentando explicar, mesmo tentando contemporizar, mesmo tentando trazer um pouquinho de luz na coisa. Suave demais, né? Suave demais para uma coisa tão séria. Teve gente que defendeu que deveria ter sido dado voz de prisão naquele momento.
é o silêncio. O silêncio do Igor é que é uma coisa a se interpretar, sabe? Que é o silêncio que expõe muita coisa, né? Que dá para ler muita coisa. Então, assim, de coração, Igor, se posicione, cara, porque, assim, o silêncio, ele dá a entender muita coisa e, às vezes, dá a entender concordância. Então, assim, é preciso se posicionar. Ainda mais parceiro de melanina, né? Então, assim, eu acho que tem uma coisa que é assim, as pessoas estão fugindo dos bancos das universidades. Elas estão fugindo, caindo fora de compromisso com o estudo. E vão para o mercado, e abrem seus canais, e querem ser youtuber, e querem monetizar, e querem não sei o quê, tá? Existe uma série de coisas que regem a comunicação nesse país. Eu acho que a ideia do Flow é uma ideia incrível. Eles fizeram uma coisa que meio de comunicação oficial, sisudo, não fez. Não teve banca, não teve cancha de fazer, para aproveitar um dispositivo, uma linguagem como a do podcast. Isso vem de uma iniciativa, né? Isso é ótimo. Mas nós temos Constituição Federal, nós temos leis complementares, nós temos Código Penal, nós temos uma série de coisas que precisam ser observadas. Então, dar opinião na mídia é algo que envolve muito compromisso e responsabilidade. Tem um autor que eu gosto muito, que é Pierre Bourdieu, ele tem um livro chamado Sobre a Televisão, que ele fala assim, algumas coisas que as pessoas deveriam considerar antes de ir para a televisão falar alguma coisa. Você tem alguma coisa para falar? Se você tem alguma coisa para falar, ela tem que ser dita aqui, na TV. E a mesma coisa para o entrevistado, o entrevistador, né? O entrevistador é uma coisa assim, esse entrevistado, ele tem alguma coisa para falar? E tendo alguma coisa para falar, ele tem que falar aqui na televisão. Então é uma coisa de se pensar. A ética é muito mais uma reflexão do que um código deontológico, né? Então, assim, é de se pensar, é para se refletir. E a Constituição está aí, gente. É só entrar na Câmara, no Senado, do Planalto, baixar PDF, tem versão para Kindle. Não tem desculpa. Eu falo isso com os meus alunos de jornalismo. Não tem desculpa para não ter Constituição Federal salva no seu curso, baixada na sua área de trabalho. Assim. Na dúvida, corre lá. Saca? Tá lá, garantir os direitos fundamentais. Racismo, crime inafiançável. Algumas, né? Enfim. E tem outra coisa. Se vocês quiserem a Constituição de graça, até na sua casa, se você não tem um Kindle, você quer em papel, manda um e-mail para o senador, qualquer senador. O senador ele vai te mandar. Isso é fato. Ele manda para você, ele manda lá para sua casa e pronto. É isso que serve a verba de gabinete, né? Que a gente paga todo mês para eles. Nós vamos para o nosso intervalo e na volta a gente vai ampliar essa discussão. A gente falou bastante do universo da internet e especificamente do caso do Monark, mas vamos ampliar um pouquinho a discussão depois do intervalo. Fique aí. Direto do dirigível Pepsi para mais uma Blitz Pepsi, agora em Ipanema. E aí, gostou da nova Pepsi? Mudou? Tá com gosto de quê? Mais gás? Mais sabor? Mais cola. E o visual, o que você achou? Maravilhosa. Obrigada, querido. É a nova Pepsi chegando, pelo mar, pela terra e pelo ar. Diz aí, Thunder! Porque o país que tem sede de mudança não muda sem escolha. E vamos pegar o sol em outra praia. Vamos invadir sua praia. É o novo hambúrguer Sifit. Já vem com molho dentro da lata. Querendo um sanduíche de hambúrguer, é só esquentar, abrir a lata e pronto. Além desses hambúrgueres geniais, serve para preparar muitos outros pratos. Tá escrito aqui, ó.
E viva o novo rei! Chegou o hambúrguer Swift, o novo rei dos hambúrgueres da cozinha Swift. As perucas da Mesbla são lindas, mas fico com essa. É uma peruca fina, fios Canecalon importados, touca costurada à mão. Quanto custa? Na Mesbla custa somente 35 à vista ou 3 cruzeiros e 50 por mês sem entrada. Só! É por isso que eu só compro perucas aqui na Mesbla. Fico com todas. Todas não, essa já é minha. Atenção, garotada! Aí vem o disco do Chaves. Oi, pessoal. Eu e a minha turma estamos lançando o nosso primeiro disco. Vocês vão se divertir muito. E se deixa louco. Peça pra mamãe que meu primeiro LP. Chaves. Já à venda em discos e fitas Poligram SBT. O 15 tá pra sampa, meu. Dá desconto pra você usar. Dá dinheiro, money, grana. 15 o DDD que dá. O DDD que dá 15% de desconto, 15 prêmios de 15 mil reais. O 15 dá descontos, o 15 dá prêmios. Use o 15, o DDD. Telefônica. De volta, falando no podcast do Texto Brasileiro sobre os limites da liberdade de expressão. Que pepino, que abacaxi esse tema. Mas a gente acha que é necessário conversar porque a gente chegou num ponto em que as coisas estão ficando perigosas. Fábio Marquezine, eu queria que você falasse um pouquinho comigo sobre os limites da liberdade de expressão na televisão. A gente tem acompanhado muita discussão da internet e a televisão parece que está um pouco esquecida esse debate, né? Nós temos canais que têm, assim, declaradamente uma posição política e que se valem do fato de ter uma total liberdade de expressão no país para declaradamente fazer campanha, manipular documentário, fazer certos viés na reportagem. Como é que você analisa isso? Isso é válido? Isso é do jogo? A pessoa tem uma concessão pública e fala assim, não, eu vou lutar pela esquerda, eu vou lutar pela direita, eu vou lutar por tal tema. Você acha, como é que você encara isso? Você como profissional de rádio e TV? Eu sempre penso assim, a televisão, será que é mesmo uma concessão pública? Porque a gente já viu tanto absurdo e nunca aconteceu nada. Eu acho que a única vez que de fato entraram para valer foi quando o Gugu exibiu aquela entrevista do falso PCC e o programa foi retirado do ar. E até falavam, realmente ali deu ruim de verdade. Ali deu muito ruim. Deu ruim. Não passando pano pro Gugu, porque aquilo foi muito grave, mas a gente vê a utilização da uma concessão pública, seja qual canal for, para fins políticos e principalmente ferindo a Constituição de que não se pode locar programas para terceiros, certo? Isso é lei, isso não é eu que estou inventando. Mas sempre se passou. Se hoje em dia a gente passa um pano, a gente não, o governo, o Ministério das Comunicações passa um pano para isso, por que não vai passar um pano para uma emissora que, de fato, você pega e faz um trabalho não apenas para tal pessoa, mas a favor de fake news, espalhando inverdades? Então, assim, eu não entendo um ponto assim de se isso, de fato, é uma concessão pública, né? É uma concessão a favor de direitos e interesses de outras pessoas, né? Eu vou ser sincero, eu tenho que estudar um pouco mais a questão do que o Lula está propondo, que até me fugiu a palavra, que é a democratização dos meios, né? A regulação. Meios de comunicação. Isso, a regulação. Muita gente critica, censura e tal. Na verdade, assim, eu penso
que a maioria dos canais de televisão e de rádio, que até você já falou, o poder do rádio, são controlados por políticos. Isso é certo? Uma família política, uma família com políticos controlar um meio de comunicação? Será que é justo, às vezes, você ter um canal que você não pode falar um A porque você tira do ar, porque tudo é uma grande política. As emissoras são políticos envolvidos, porque uma emissora tem a afiliada em Alagoas da família do Collor, Maranhão da família também. É dureza, isso precisava ser revisto, né? Isso precisava ser colocado, né? No ponto. Mas assim, eu lamento muito, eu acho que deveria ter uma fiscalização muito forte, principalmente porque, como é uma concessão pública, a informação ela tem que ser limpa e não envenenada por viés de um partido de A, B ou C, não importa. Ela tem que ser uma coisa imparcial. Mas assim, que nem a gente falou, né, Rádio? Os caras passam pano para locação, para qualquer um aí, mas não vai passar pano para quem defende, para quem fala barbaridades, fake news, emissoras que falam de uma guerra e colocam imagem de videogame, cara. Não dá para... E o pior é que não foi uma rede só, né, Fábio? Foram duas que fizeram isso. Pois é, imagem de videogame. Daqui a pouco estão colocando lá aquele da navezinha do Atari que tem que abastecer para falar que olha lá, estão abastecendo os aviões. Daqui a pouco vão colocar assim, imagens da construção do metrô e vai ser Minecraft, né? Porque pois é. Então assim, é muito triste isso, né? É muito triste isso. Você ter um direito, um dever público com as pessoas, uma concessão pública que não é a favor do próprio povo, né? A favor de interesses não só de políticos, mas de empresários. Nesse bloco eu fui a César o que é de César. Perguntei para o Fábio, que é formado em rádio e TV, sobre TV. E vou perguntar sobre mídia impressa para o meu amigo Reinaldo Maximiano, que é jornalista e professor de jornalismo. Reinaldo, recentemente a Folha publicou um artigo, não me lembro o nome do articulista, mas enfim, em que ele flexibilizava o entendimento do que é racismo e tal. E a Folha, que durante o governo Bolsonaro cumpriu um papel muito importante na defesa de alguns valores democráticos, parece que está fazendo essa inflexão à direita e tal. Ao contrário da televisão e do rádio, o jornal não é uma concessão pública. Qualquer pessoa funda uma empresa, abre um jornal sem precisar de autorização do governo. Em 2-3 minutinhos, porque o nosso tempo está se encerrando, eu queria que você falasse um pouco disso. Liberdade de expressão irrestrita, isso é uma coisa da mídia impressa ou nem lá? Eu vou voltar para o dispositivo constitucional. Assim. Nós temos livre a manifestação do pensamento. Assim. Vedado o anonimato. Né? E você tem uma série, acho que se estabelece como limite, é aquilo que vai contra alguns princípios fundamentais colocados na Constituição como invioláveis. Como, por exemplo, o direito à vida. A Constituição coloca isso no artigo 5º, inclusive para estrangeiros. Ela não faz nem essa distinção. Brasileiros e estrangeiros. Né? O direito inviolável à vida. Então, quando você pensa, por exemplo, em determinados assuntos, ou determinados artigos, ou articulistas, que tentam uma reinterpretação de uma revisão de determinados momentos históricos, ou de determinadas ideias, enfim, mas isso se choca com o princípio da inviolabilidade do direito à vida, poxa, isso aí é de pensar. Aí nós estamos batendo no limite. É aqui que encontra o limite. Então, assim, onde é que está quando se pergunta assim, qual que é o limite da liberdade de expressão? A ética. E a lei. Então, aqui parte nessas duas traves. Ultrapassou essas fronteiras, a coisa fica complicada. Aí vai para um outro território. Né? No Brasil, a gente tem uma coisa que a gente precisa fazer. Eu sigo muito uma professora de Campinas, que é a Adriana Dias. Ela fez uma pesquisa
doutorado na UFMG sobre grupos neonazistas no Brasil. Né? Existem uns 530 células no país. E que, de acordo com ela, já estão saindo desse domínio da internet e indo para uma outra mobilização que é fora da internet. Que é fora dela. E uma série de códigos que talvez nós, leigos, não vamos saber decifrar, mas iniciados saberão. Né? E que isso pode funcionar como um chamado de mobilização aqui e ali. Então, um cara com tatuagem, uma bandeira que aparece numa reportagem de televisão, enfim, gatilhos ou pontos ou códigos que são interpretados para quem já é iniciado nesse tipo de assunto. Pode parecer muito perceptório? Pode. Mas quando a gente olha para os movimentos recentes e a maneira como... Quem deu primeiro, isso foi o Intercept, né? Uma entrevista com a Adriana. Mas ali de outubro para cá, verifica o movimento e o grau de notícias que nós temos acesso sobre discursos de ódio e discursos nazistas. E agora nós chegamos a 2022, que é um ano de eleição. Né? Então, assim, vamos chegar num ponto em que essas questões vão estar cada vez mais proeminentes, mais presentes. Assim. E a gente precisa estabelecer no Brasil uma coisa que é assim, dar o nome que as coisas têm, sem permitir determinados revisionismos. Como, por exemplo, dizer que a escravidão foi benéfica para os negros. Hello. Né? Para o mundo que eu quero descer. Cadê a nave mãe? Estou pronto, me leva. Né? Quando não foi, sabe? De chamar aquilo que ocorreu em 64 de revolução. Aquilo não foi revolução, aquilo foi golpe. O impeachment de 2016, como sendo algo de aspiração da vontade popular, aquilo foi golpe. Está cada vez mais claro que aquilo foi golpe. Aliás, está cada vez mais dito e redito que aquilo foi golpe. É não permitir determinados revisionismos. Não é que isso vai cercear a liberdade de pensamento da pessoa. É porque ele induz um pensamento, uma falsa sensação de que aquilo é uma expressão de liberdade, mas que cerceia o direito à vida do outro. E aqui está falando de um cara que é preto e LGBT. Né? Então, assim, está na alça de mira, né? Está na mira daqueles que nos odeiam, daqueles que odeiam pretos e LGBTs. Né? Então é isso, é não permitir que esse tipo de discurso paralelo, né, de história paralela, de revisionismo paralelo, corra. Porque enquanto a gente não tipificar, né, nós temos uma lei que, ok, coloca lá, cruz maltada, suástica, não sei o quê, mas talvez uma coisa que seja muito mais acessível. Assim. Olha, não se fala disso. Né? Mas, enfim, é talvez dar nome às coisas, ao nome real que as coisas têm. Né? E não deixar correr em paralelo uma narrativa revisionista que tente reduzir os impactos. Né? Como dizer que todos nós temos as mesmas possibilidades, por conta de um mérito, que a gente alcança determinadas coisas por conta de mérito. Não é mérito. Isso é um discurso cruel, isso é uma coisa que não vale, isso é uma coisa que não voga. Para mim, igualdade. Para mim, meritocracia é tão lenda urbana quanto a loira do banheiro. Para mim, está no mesmo... DH seria a loira do Bonfim. Eu acredito mais na loira do banheiro. Ah, sim. Eu acredito na loira do banheiro. O nosso querido falecido Padre Quevedo diria: isso não existe. Existe. Querido, mande os demônios para mim. Para isso não existe. Que me quebrem o braço. Quebra este dedo. Quebra este dedo. Gente, muito obrigado. Se você discorda da gente, escreve aí embaixo, discordo de vocês e tal. A gente vai cagar pra você, mas tudo bem, pelo menos gera engajamento. Só uma coisa. Mandar um beijo, mandar um abraço para as pessoas que estão vendo os nossos painéis, que assistem os nossos painéis com o Marquezine e os nossos podcasts publicados no YouTube. Você já reparou que as pessoas entram lá e comentam. Comentam mesmo. E escrevem, dão dicas e falam muito obrigado, então agradecer demais.
agora, nesse período que a gente ficou de férias, a gente pôde acompanhar isso de mais perto. Fábio Marquezine tá muito pop. Daqui a pouco a gente não alcança mais o gato de tanta repercussão que ele tá tendo. O negócio tá ficando... Tô nada. O negócio tá escalando, sim. Eu consigo sentir. Não. E os comentários falando que ele é bonito? Eu só sou reconhecido pelos credores. Credores do Fábio, até a próxima. Segunda-feira que vem tem mais. Tchau, tchau.